Você já sentiu alguma dor crônica sem explicação médica? E será que pode existir na nossa vida atual alguma dor, algum desconforto que tenha relação com uma possível vida passada? Eu vou compartilhar com você nesse vídeo uma experiência recente que eu tive com uma cliente. Eu acho assim bem interessante até para a gente desmistificar algumas questões, para a gente confirmar o quanto a nossa vida atual ela tem uma relação, uma associação com situações em vidas passadas. Aqui é Luciano Araújo, eu sou terapeuta, especialista em hipnose clínica, regressão, também professor. E logo aqui na descrição do vídeo você tem mais detalhes sobre as minhas formações. Eu atendi recentemente uma cliente, ela chegou com a seguinte reclamação. No final do ano passado, ela começou a sentir uma dor no estômago, uma coisa que ela não tinha, nunca teve esse sintoma, só que assim uma dor intensa e juntamente com essa dor, ela conseguiu identificar que uma pessoa da família, especificamente a sua cunhada, a presença dessa pessoa próxima a ela, nas festas de final de ano, inconscientemente fazia com que ela aumentasse aquela dor no estômago. E aquela dor estava incomodando, tirando, interrompendo a sua rotina, a ponto de uma das vezes, segundo ela relatou, a essa cliente, ela chegou a dirigir na contramão, o tanto que aquela dor estava tirando ela da sua rotina, tirando ela do sério. Fizemos a primeira sessão. O objetivo durante uma sessão de regressão não é levar diretamente a uma vida passada. Já aconteceu muitas vezes de eu atender clientes que não acreditam em vidas passadas devido à religião, crenças não reencarnacionistas, mas elas se veem muitas vezes em outras existências. Às vezes são clientes do sexo feminino que falam que elas se veem no corpo de um homem e vice-versa. Mas, assim, dentro do contexto terapêutico, a gente não força diretamente o cliente a acreditar ou não em vidas passadas. O objetivo todo é trabalhar terapeuticamente e ajudar o cliente a resolver aquela questão. Muito bem. Então fizemos a primeira sessão e na primeira sessão ela se viu numa outra época, possivelmente na Idade Média, segundo ela, e ela estava levando um golpe de espada na barriga. E na primeira sessão que nós fizemos, ela identificou que a cunhada estava naquela cena, dando um golpe de espada na barriga dela, mas a cunhada era um homem. Até aí, né, durante a primeira sessão, porque muitas vezes, né, os traumas, as questões que a gente tem na nossa mente inconsciente, eles não eclodem assim de uma forma rápida já na primeira sessão. É muitas vezes gradativo, mas no máximo assim 4 sessões a gente, como aconteceu no caso dessa cliente, a gente consegue solucionar o, como foi esse caso. E aí o que aconteceu? Na primeira sessão, do intervalo da primeira sessão, as dores já começaram a ser menos frequentes, ela estava sentindo as dores diariamente, então as dores começaram a ser menos frequentes, mas vinham às vezes com aquela mesma intensidade. E ela, na primeira sessão, ela identificou ser a cunhada dela que teria dado um golpe de espada. Então, já inconscientemente, a aproximação da cunhada nas festas de final de ano talvez teria acentuado aquele sintoma. Na segunda sessão, nós procuramos ver qual o motivo, por que teria acontecido aquilo. E olha só que interessante, essa cliente ela relatou que durante o convívio com as pessoas da família, hoje a gente tem formas de comunicação muito mais rápidas, instantâneas, né? E eles têm, parece que um grupo de WhatsApp, e nesse grupo a cunhada, ela procura, segundo a cliente, a interpretação da cliente, ela procura, às vezes, alguns atritos que acabam incomodando essa minha cliente. E por que eu estou falando isso? Nessa existência em vidas passadas, onde teria acontecido esse assassinato, né? Essa cliente ela teria morrido por causa desse golpe de espada. E um dos motivos, segundo ela, foi porque ela ameaçou a cunhada, que na vida passada era uma outra pessoa. Você vai entender esse grau, esse contexto, né? O grau de parentesco. Ela ameaçou contar alguma coisa que colocaria em risco ele, no caso da vida passada, a cunhada da vida atual, que seria um homem na vida passada. E por isso ela teria morrido.
Na terceira sessão, descobrimos algo um pouquinho mais em relação a essa situação. Esse que deu o golpe de espada era um irmão de criação, era um irmão de criação dela, dessa minha cliente, e o motivo, o estopim da situação foi, qual teria sido o motivo? A minha cliente naquela vida, ela disse, ela pediu, ela ia fugir com um homem, um namorado, não sei, só que houve uma discordância por parte desse, que agora é a cunhada, era um irmão de criação dela na vida passada, era um irmão de criação. Então, tipo assim, ela encostou ele na parede e falou: olha, ou você me ajuda a fugir com ele, ou eu vou contar para todo mundo que você não é meu irmão de sangue, você é meu irmão de criação. E aí, por isso, ela teria sido assassinada. Olha só que interessante. Né? E aí, nós trabalhamos 4 sessões, cada sessão a gente trabalha no sentido de buscar mais informações e para que a própria pessoa, num trabalho de autoconhecimento, a mente inconsciente dela comece a perceber que aquilo foi importante naquele momento, mas que agora não é importante mais. Eu compartilhei algumas técnicas para ela fazer entre as sessões, e na quarta sessão eu fiz com ela uma técnica de handstand, que é muito importante e poderosa para trabalhar caso a cliente ainda tenha alguma lesão no campo áurico ou no campo perispiritual dela. Então, assim, conclusão, com as 4 sessões já foi solucionado aquele problema que, se a cliente ela tivesse que porventura fazer algum outro tratamento, talvez demorasse muito tempo, talvez ela ficaria dependente de algum recurso que não solucionasse, mas remediasse aquela situação, e então gradativamente, ou melhor, de uma forma meteórica, né, em 4 sessões nós conseguimos, com o auxílio da cliente, né? O terapeuta é como se fosse o intermediário, né? Ajudando o terapeuta, ele mesmo, ajudando o cliente a identificar as suas dores, as suas questões que precisam ser solucionadas. Bom, se você quer saber mais sobre o meu atendimento terapêutico, as minhas formações, logo abaixo aqui do nosso vídeo a gente tem os detalhes também, as minhas redes sociais. A gente está sempre postando conteúdo diariamente, ok? Caso você queira saber mais. E um detalhe muito importante, se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho das notificações para, assim que a gente tiver lives ao vivo, conteúdos inéditos, novas postagens, você ficar sabendo em primeira mão. Um grande abraço para você e até a próxima.